Hoje eu vou falar sobre como investir no Bitcoin. Eu já falei bastante sobre o que é, expliquei o que é essa tecnologia, por que ela é tão revolucionária, os principais atributos, vantagens ou particularidades dessa nova moeda digital, desse novo ativo, né, essa nova commodity digital. Então hoje vamos falar sobre como investir, quais são as formas pelas quais é possível ter exposição a esse novo ativo, a essa nova classe de ativos que é o Bitcoin, de fato uma nova classe de ativos, porque ele não se enquadra em nenhuma das casinhas já pré-existentes. O Bitcoin não é uma moeda estrangeira, porque não é emitido por nenhum país, por nenhum banco central estrangeiro. O Bitcoin não é moeda corrente, porque também não há nenhuma lei de país que estabelece o Bitcoin como sendo moeda corrente, como sendo a moeda de curso forçado. Mas ele tem características similares à moeda, pode funcionar como uma moeda, como meio de troca. Ele também se assemelha a uma commodity, mas ao contrário das commodities que conhecemos, não é uma commodity física, é uma commodity digital, e por isso que eu digo que é a primeira commodity digital da história. Então também tem características de commodity, e tem características também de moeda estrangeira, porque é um ativo que pode viajar o mundo inteiro, é uma super commodity que pode ser transacionada e pode ser enviada para qualquer pessoa instantaneamente no mundo inteiro em qualquer quantia. Então, não há uma classificação existente para o Bitcoin. Por isso é, na minha ótica, considerada assim uma nova classe de ativos e por isso vale a pena a gente entender quais são as formas pelas quais é possível investir. Então, a primeira delas é investir no próprio ativo, é comprando o Bitcoin e custodiando por conta própria o Bitcoin. Então, você pode comprar Bitcoin de outra pessoa. Então, alguém que já tem essa moeda, você pode comprar dela, e aí paga em dinheiro, paga por escambo, provendo serviços, enfim, como quiser. Ou pode ser comprado das chamadas exchanges, ou bolsas de Bitcoin, que nada mais são do que mercados organizados, onde compradores e vendedores se encontram para comprar e vender Bitcoin. E aí se compra por moeda local mesmo, no caso do Brasil, há algumas corretoras, algumas exchanges já estabelecidas em território nacional, e no mundo inteiro já há diversas. Então, essa seria a forma mais fácil de se investir em Bitcoin, tendo exposição ao próprio ativo e possuindo o próprio ativo. Outras formas de se investir seria, por exemplo, minerando. Então, para minerar aí é um pouco diferente. Você precisa comprar maquinário específico, então equipamento especializado para fazer a tarefa de mineração. Eu, em outro vídeo, vou explicar exatamente em que consiste a mineração de Bitcoin, porque é uma tarefa essencial, é a mineração que mantém a rede pulsando, ela que é responsável por prover toda a segurança e a força computacional que há por trás do sistema. Mas quem quiser minerar para produzir o Bitcoins, precisa comprar maquinário especializado, então já há empresas de hardware que fabricam processadores específicos para a tarefa de mineração do Bitcoin, então você precisa comprar maquinário, e aí é um investimento em um bem de capital, e você também precisa gastar bastante dinheiro com energia elétrica, porque é preciso refrigerar esses processadores, pelo menos os que existem hoje em dia, e os que são os mais eficientes para a mineração de Bitcoin. Então, dessa forma, você consegue minerar Bitcoin. No Brasil, já é difícil mineração, porque a energia elétrica é muito cara e importar maquinário também, às vezes, é quase impraticável. Então, mineração no Brasil é difícil. Por isso que a gente encontra muita mineração em lugares onde a energia é barata, como na Islândia, em alguns estados dos Estados Unidos, no Paraguai, na China. Qualquer lugar onde a energia seja barata é um bom lugar para a mineração de Bitcoin. A outra forma é a mineração em nuvem, e essa eu não recomendo muito, eu falo para as pessoas terem muito cuidado, porque em geral é a forma onde mais existe brechas para qualquer tipo de golpe, ou todo tipo de esquema de pirâmide, enfim, seria a forma mais obscura de se investir em Bitcoin, onde a segurança é muito menos certa e é muita suspeita, então é preciso avaliar bem, saber quem são as pessoas por trás de uma mineração na nuvem, quem é que está provendo o serviço, quem é que está mantendo e operando o sistema. Há riscos adicionais que eu prefiro nem correr. Então, falamos de investir no próprio ativo, no Bitcoin, investir em mineração, e na mineração também você ou minera por conta própria, comprando maquinário, dedicando força computacional à mineração,
e você pode também se aglutinar em pools de mineração ou fazendas de mineração, onde você se junta com outros mineradores, num chamado pool, onde há mais mineradores provendo força computacional, e aí a chance de cada um minerar é aumentada, e no fim de cada mineração de sucesso, os rendimentos, a produção de Bitcoin é distribuída entre todos os mineradores que proveram força computacional. Então, investir no ativo e mineração. Outra forma é investir em empresas que lidam com Bitcoin, por exemplo. Você pode investir, ou até mesmo empreender e criar uma empresa de Bitcoin, uma exchange, por exemplo, que é uma forma que já se criou, que já existe bastante. Você pode investir em outras empresas de Bitcoin por meio de fundos de private equity, que no Brasil não tem, que eu saiba, não tem nenhum. Nos Estados Unidos há a Pantera Capital, que é uma gestora de fundos de private equity em Bitcoin, provê essa forma de investimento. Então ela investe, capta com investidores e investe em diversas empresas do ecossistema Bitcoin. Então, assim se beneficia do crescimento do sistema e da própria exposição ao ativo de forma mais indireta e não tão direta. Mas essa forma é bastante difícil e normalmente o volume de capital necessário é muito elevado e somente investidores qualificados conseguem investir em empresas de Bitcoin. Então não é uma forma tão fácil. Uma vez investido no ativo, aí a pergunta é, por exemplo, investindo no ativo em si, comprando Bitcoin, a pergunta, ou o cuidado que se deve ter é como armazenar os Bitcoins. Porque como com Bitcoin você pode ser o seu próprio banco, armazenando, custodiando por conta própria, é preciso sim saber como fazer isso de forma segura. Então há formas de fazer isso, há formas de fazer backup da carteira, porque imaginem que quem compra Bitcoin, você está, é como se você custodiasse um próprio investimento em ouro, guardasse barras de ouro consigo, ou guardasse pilhas de dólares debaixo do colchão. É preciso ter segurança. E os cuidados que precisa se ter com uma custódia desse tipo de ativo são os mesmos que se precisa ter com o Bitcoin. Se alguém perde a senha na sua carteira de Bitcoin, não tem como reavê-la, não tem a quem recorrer, então é preciso ter esse cuidado. A diferença do investimento ou da custódia de bens como o dinheiro em espécie ou o ouro, uma barra de ouro, é que é possível fazer backups das senhas de Bitcoin. Então não precisa ter uma senha apenas, você pode fazer o backup da senha e guardar em diferentes dispositivos. Então, formas de armazenamento. As próprias carteiras online e web, como essas que eu vou botar aqui. Essa, por exemplo, é a carteira da empresa chamada blockchain.info. Eles têm em formato web, tem também um aplicativo para smartphone, basta baixar no telefone e se instala em questão de segundos. Mas sempre que se usar uma carteira dessas, sigam os passos de recuperação de senha. São os passos para fazer o backup da senha, caso você perca o telefone ou ele seja extraviado, roubado, enfim, você não perde os bitcoins, você consegue recuperar em qualquer outra carteira, tendo feito todo o processo de recuperação de senha. Então façam isso e executem todos os passos de segurança. Uma outra forma de armazenamento de bitcoins é usando carteiras em hardware, como por exemplo a Ledger Nano ou então a Trezor. Então são carteiras que se usam um dispositivo de segurança em hardware, então com um elemento de segurança a mais, e é possível também armazenar bitcoins dessa maneira. Essa é uma maneira ainda mais segura do que carteiras em web. E uma outra forma também são carteiras de papel, as chamadas paper wallets. Então você consegue gerar carteiras e anotar a sua conta válida, que seria o endereço público válido, bem como a senha necessária para transacionar e movimentar fundos desse endereço, tudo de forma offline, anotado em papel, não precisa passar pela internet, nada disso. Eu vou botar links aqui embaixo de como gerar uma carteira de papel. Inclusive, para qualquer um que decida investir em Bitcoin, usar o Bitcoin, a primeira coisa que eu falo, a primeira recomendação é entendam como funciona, entendam as formas seguras de armazenagem, façam e executem todo esse processo de aprendizagem, que é um pouquinho trabalhoso no começo, mas é recompensador, porque depois, se vocês não fazem isso, aí a chance de perder os Bitcoins por mau uso é muito grande. Leiam também esse meu artigo que eu vou colocar a descrição no link, o link na descrição do vídeo,
que se chama Entendendo os Riscos e a Segurança do Bitcoin. E aí vocês conseguem ter muito mais tranquilidade para quem decidir investir nesse ativo, nessa nova classe de ativo, essa commodity digital, que, na minha opinião, e aí vai ser assunto para outro vídeo, tem um potencial de upside enorme.